Amados irmãos e irmãs, de uma forma que eu não sei se alguém prestou atenção nisso, mas de uma forma um pouco estranha, justo hoje, no domingo da ressurreição, nós não vemos no Evangelho Jesus. Vemos? Jesus não aparece. Ninguém viu Jesus nesse Evangelho de hoje. Ainda não. Ainda não se manifestou. O que nós temos são apenas evidências da ressurreição, sinais de que ele venceu a morte. E quais são os sinais? Qual é o primeiro sinal? A pedra rolada do túmulo, uma pedra pesada. 2 homens não aguentariam movê-la. Portanto, como alguns judeus tentaram vender a ideia de que roubaram o corpo do Senhor, eles teriam muita dificuldade em afirmar isso, porque seria difícil não perceber um bando de homens empurrando uma pedra. É a primeira coisa. Como se não bastasse, a pedra do túmulo estava vigiada por soldados, só se os próprios soldados tivessem traído o imperador. Mas o fato é que outro evangelista vai nos dizer que houve um tremor aquela noite, e com certeza deve ter sido um tremor de boa magnitude para rolar aquela pedra pesada, de tal forma que os próprios soldados caíram. A segunda evidência é que, olhando para dentro, João não entra. João fica fora. Por que João fica fora e não entra? Porque ele deixa Pedro, o primeiro papa, entrar para averiguar. Ele obedece à hierarquia. Ele percebe que há um líder ali nato, que o próprio Senhor Jesus também elegera. Ele não entra. Ele vê as faixas de vinho. A segunda evidência, a primeira pedra do túmulo rolada. A segunda, meus irmãos, são as faixas. As faixas no Antigo Testamento e na cultura antiga, nos povos antigos, significavam as vestes da morte. As faixas estavam no chão como que arrebentadas, como se alguma força forte, tivesse sido engendrada para arrebentá-las. Porque ele não pode vestir roupas de morte, porque ele é o dono da vida, porque ele é o rei da vida, porque ele é o Senhor da vida. Mas há mais uma coisa interessante: o pano que envolvera seu corpo, porque na cultura antiga, o morto não poderia deixar a sua face descoberta para os outros, querendo significar que aquele que morreu não pertence mais ao mundo dos vivos, e que os vivos nunca mais poderá vê-lo em seu mundo. O detalhe é que o sudário em latim vem de suor, daí vem as glândulas sudoríparas, as glândulas responsáveis pelo suor, em latim é disso. Portanto, o sudário é o lenço que enxuga o suor no rosto. O sudário não com as faixas no chão, mas dobrado cuidadosamente num lugar à parte. Que coisa interessante. Se o túmulo tivesse sido violado e roubado, nenhum ladrão de corpo do mundo teria preocupação de deixar o sudário enrolado, dobrado, as faixas colocadas no chão, com toda a delicadeza e cuidado que somente o Filho de Deus poderia ter. Ontem, quem foi à missa da vigília do Sábado Santo deve ter ouvido Maria Madalena desesperada: roubaram o corpo do Senhor! Foi assim? Porque não deu tempo de averiguar. Deus, no gesto do sudário dobrado, com uma delicadeza inenarrável e indescritível, quer dizer: não se preocupe, o corpo dele não foi roubado, não. Mas aquele que é o autor da vida não pode ser preso pelas faixas de linho da morte. Aquele cujo rosto é um sol resplandecente não pode ficar com o pano cobrindo seus olhos, cobrindo o brilho que sai do seu rosto. Minha gente, o que nós temos hoje no Evangelho são evidências, são sinais da ressurreição. Felizes aqueles que acreditarão sem terem visto, prometeu um dia Jesus a Tomé e aos apóstolos. Deus não vai ficar nos dando mais provas. Nós não precisamos de mais provas. Sabe por quê? Nós sentimos que Ele está vivo. Nós sentimos as evidências da sua ressurreição. Nós sentimos os sinais da sua ressurreição na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos padres, na vida do Santo Padre e Papa, na liturgia, nas músicas que nós cantamos, nas curas que Jesus costuma fazer na nossa igreja, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e por toda a eternidade, como nos ensina a Bíblia. Ele está vivo, glória a Deus, aleluia. E dessa vez Ele não morre mais.
Dessa vez as forças da morte não têm mais poder sobre ele. Dessa vez ele está vivo para sempre. E o que isso tem a ver com você que me escuta agora? Você não pode escutar isso de forma indiferente. Você não pode escutar isso como se fosse uma notícia qualquer, porque significa que você não vai morrer nunca. Você que está me ouvindo agora, significa que você vai viver para sempre. Significa que a morte não tem poder sobre você. Significa que uma doença não tem poder sobre você. Significa que o infarto cardíaco, o infarto do coração, não pode te roubar de Deus. Significa que o câncer não pode te roubar a vida eterna. Significa que a falta de dinheiro, que a pobreza não tem a última palavra. Significa que ainda que a sua vida seja triste, qualquer pedra ele pode remover. E eu pergunto para você, qual é a pedra na sua vida pesada que você precisa remover para experimentar a força da ressurreição de Jesus? Talvez a pedra irremovível que você tem é a doença que graçou a sua porta, na sua casa, na sua família, a doença de alguém querido. Pede para que Jesus remova essa pedra. Ele é o mesmo, minha gente. Não se trata de uma mensagem figurada. Ele está vivo. Ele está aqui. Nós podemos senti-lo. Certa vez alguém perguntou para um moleque na escola, né? Como é que você acredita em Deus se Deus não se vê? E ele respondeu: professor, o senhor está sentindo o vento? Estou. Eu não vejo. Mas mesmo assim ele existe. Eu posso sentir. Os católicos, os cristãos, sabem que Jesus está vivo, não porque Jesus apareceu milagrosamente, estou aqui ressuscitado, mas porque sentem Jesus vivo no seu dia a dia, porque sentem que Jesus está vivo na sua casa, porque sentem que Jesus está vivo na sua família. Ele está ressuscitado, tomando café da manhã conosco, almoçando conosco na nossa casa, jantando conosco, indo conosco para o nosso trabalho, indo conosco para nossas casas, indo conosco para nossas escolas. Ele está vivo e ressuscitado. E a gente então do que ter medo? Ter medo para quê? Medo não combina com o cristão. Pavor não combina com a gente. A única coisa que o homem tem medo nessa terra é da morte. E para cristão até a morte tem solução. Aqui está aquele que dá jeito até para a morte. Aqui está o Senhor da vida, aquele que pisou a cabeça da morte e falou: morte, onde está a tua vitória? Quem és tu, a morte? Foste poderosa no passado, mas agora eu piso a tua cabeça. Piso a tua cabeça para que os meus filhos vivam. Piso a tua cabeça para que eles experimentem a força, a glória do meu poder, a grandiosidade do meu senhorio, a força do meu império, a força da minha realeza, a força da minha glória. Amados irmãos e irmãs, nós estamos precisando repensar o que é Páscoa. Interessante que a mídia não coloca uma imagem de Jesus ressuscitado. Coloca um tonto de um coelho da Páscoa que nem ovo bota, não é? Nem ovo bota. Debuço e põe nos outdoors nas revistas Feliz de Páscoa. Isso é uma coisa de tontos, coisa de gente tonta, sabe? Embora o coelho seja um símbolo da fecundidade, nós sabemos disso, não discordamos, né? Mas o símbolo da ressurreição não é um coelho. O símbolo da ressurreição é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ali perto da rodoviária colocaram lá um outdoor eletrônico enorme, que sempre está fazendo propaganda de camisinha, né? Beleza, para orientar os jovens, né? Sempre está fazendo propaganda de coisas materiais, sempre lá. E agora eles colocaram na maior cara de pau: Feliz Páscoa. Feliz Páscoa o que para essa gente? Se essa gente não acredita em Jesus Cristo. Feliz Páscoa o que para essa gente? Se para eles a Páscoa se resume ao cacau e ao banco de espinhas na cara. Feliz Páscoa o quê? Se a Páscoa para eles se resume amanhã, segunda-feira, um monte de embalagem de ovo que vai ser jogado nos contêineres. Isso não é Páscoa coisíssima nenhuma. Páscoa é vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte. Certeza da minha vitória, certeza da sua vitória, certeza da nossa ressurreição. Nós precisamos mudar o mundo, viu, minha gente? Precisamos mudar o mundo. Precisamos ensinar esses marqueteiros a fazer propaganda certa de Natal. Precisamos ensinar esses marqueteiros a fazer propaganda certa de Páscoa. Precisamos ensinar esses marqueteiros de que essas festas nasceram no seio da Igreja Católica, de que essas festas nasceram no Evangelho, e nada tem a ver com dinheiro, e nada tem a ver com chocolate, e nada tem a ver o Natal, inclusive, com o Papai Noel. Portanto, amados irmãos e irmãs, eu quero que todos nós ensinemos os nossos filhos o verdadeiro sentido da Páscoa. Felizes os pais, bem-aventurados os pais que pedem para que seus filhos não esperem o coelho chegar, mas esperem Jesus ressuscitar e a pedra do túmulo rolar.
Amém.